Olá, muito bem-vindos ao nosso canal. Que tal conhecer lugares que a ciência não pode explicar e em que a comunidade científica dá grandes passos para descobertas, mas não consegue aí explicar esses mistérios? Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Vamos pro vídeo? Grandes passos para desvendar sobre o planeta que chamamos de lar. No entanto, existem muitas coisas ainda sem explicação. Vamos falar sobre lugares misteriosos e desconcertantes da Terra que até mesmo os cientistas não conseguem explicar. E se tu gosta de vídeos como estes, então abra bem seus olhos para que tu vejas o mundo com uma nova perspectiva. Respostas para os maiores mistérios da vida você pode encontrar em vários lugares do mundo, em vídeos, em muitas descobertas. Então, vamos falar do Lago dos Esqueletos. Esse lago, escondido entre geleiras de montanhas cobertas de neve no Himalaia, você pode encontrar o pitoresco Lago Grope Conde. Claro que se tiver fôlego para chegar lá, ele tem uma profundidade de 2 metros e fica situado a 5.000 metros acima do nível do mar. Parece um lugar imperdível. Bem, na opinião, pode mudar, porque se você descobrir o segredo que assombra escondido nas águas rasas do local. O que acontece? Todos os anos, quando a neve, a água congelada derrete e deixa à mostra ali mais de 300 esqueletos despejados no lago. Os cientistas apresentaram numerosas teorias sobre esses restos que datam de 850 anos depois de Cristo. As prováveis causas da morte variam de fome e doenças desconhecidas a uma súbita tempestade de granizo que não deixou aos viajantes chances de sobreviverem a esses enormes pedaços de gelo caindo do céu. Mas o que é que tenha causado essas mortes? Os cientistas ainda estão completamente perplexos. Vamos então a mais um lugar impressionante para se observar. São as luzes de Hedalen. Esse fenômeno intrigante no Vale da Noruega. Algumas luzes altamente incomum podem ser vistas nos céus. Quem é amante aí do céu, sempre olha para o céu, vê que elas aparecem principalmente à noite e são tipicamente brancas, ocasionalmente ficam amareladas ou avermelhadas, mas ninguém sabe o que as faz mudar de cor. O que ainda mais intriga é que essas luzes podem se movimentar. Um momento parece estar suspensas no ar e num próximo parecem estar viajando a uma velocidade da luz incrível. Elas parecem completamente ao acaso em lugares diferentes e não há como prever a sua duração, apesar de toda a pesquisa que vem sendo feita desde o ano de 1983, os cientistas ainda não são capazes de explicar esse fenômeno. Assim como é estranho o comportamento dessas luzes, vamos agora falar de um lago no Canadá, o Lago Angicone, ao longo do rio Kazan, com muitas frutas, é ideal para a pesca.
Parece uma imagem perfeita de um paraíso. Mas tem muita coisa pela frente. Que você não se importar de desaparecer um dia foi o que aconteceu com uma pequena colônia de 30 homens, mulheres e crianças no ano de 1930. O caçador de peles canadense esteve nesse vilarejo localizado na margem do lago e encontrou ele completamente deserto. Os requícios, geralmente turbulentos, estavam estranhamente quietos. Não havia fumaça nas chaminés e em algumas casas até encontrou refeições inacabadas, ainda na mesa de jantar. Não havia sinais de luta, invasão ou fuga em massa, já que praticamente todas as casas estavam bem abastecidas de alimentos e armas. Parecia que as pessoas simplesmente evaporaram no ar. Esse mistério nunca foi desvendado. Mas vamos agora a outra localidade incrível e misteriosa, conhecida como o Mar do Diabo. Poucas coisas são tão intrigantes quanto o mistério do Triângulo das Bermudas. Mas muitas pessoas não sabem que existe um outro lugar, não tão famoso, mas tão mortal quanto se você pode desenhar o Triângulo das Bermudas. Este local você pode fazer também 3 linhas conectando Osaka, no Japão, Manila, nas Filipinas, e Guam, uma pequena ilha do Pacífico, delimitando o que seria aproximadamente a área do Mar do Diabo, também conhecido como Triângulo do Dragão. Ainda assim, algumas pessoas o chamam de Triângulo das Bermudas do Pacífico, uma vez que os navios e aviões tendem a desaparecer com a mesma regularidade que ocorre em seu equivalente no Atlântico Norte. O Mar do Diabo fica na mesma latitude e diretamente oposto ao Triângulo das Bermudas. Me pergunto se há alguma conexão. De qualquer forma, as pessoas também relatam ter visto na via os fantasmas em mar aberto. Enquanto os cientistas fornecem razões lógicas para o desaparecimento dos navios, aviões, a maioria das pessoas ainda acredita na natureza paranormal do Triângulo do Dragão. Então, de que lado você está? O triângulo do lado de Michigan também é um mistério. O Lago Michigan e seu triângulo. Vamos a esse fenômeno? Então, podemos dizer que ele é conhecido ainda por um menor número de pessoas. Você não encontrará nenhum mar, o oceano, mas em um lago, mais especificamente o Lago Michigan. O Triângulo do Lago Michigan vem ganhando reputação desde 1891, quando a escuna Thomas Hume começou a atravessar suas águas. Ela nunca chegou ao seu destino final, pois desapareceu junto com a sua tripulação de 7 marinheiros. Nenhum vestígio jamais foi encontrado. Em 1921, o barco Rosabelle, que após seu desaparecimento foi encontrado com sinais de colisão, sem que houvesse outro navio naufragado ou danificado. 11 pessoas morreram presas dentro dele. O capitão George do Donner simplesmente desapareceu da sua cabine em 1937, quando guiava sua escuna pelas águas de inverno do Lago Michigan.
Ele se retirou para sua cabine para descansar, mas quando um membro da tripulação veio informá-lo do ponto que estavam próximos a ancorar, o capitão havia sumido, não estava em lugar nenhum. Em 1950, as 58 pessoas a bordo do voo 2501 nunca mais foram vistas depois que o avião caiu no Lago Michigan. A causa da catástrofe ainda permanece um mistério e os destroços do avião nunca foram localizados. Vamos agora a um monte magnético. Paisagens incríveis de Ladakh, no norte da Índia. Um local atrai o maior número de pessoas em uma estrada a cerca de 32 quilômetros da cidade de Leh. Você encontrará o que é conhecido como Monte Magnético. De lá, o mais desconcertante sobre essa estrada é que definitivamente ela puxa para cima. E se tu desligares o motor do seu carro e deixá-lo em ponto morto, o seu veículo começará a subir, possivelmente a uma velocidade de 20 km por hora. Acredita-se que esse fenômeno é devido a uma força magnética poderosa, o suficiente para atrair os carros para cima. A notoriedade deste local é tão difundida que até os aviões que voam sobre este local ganham altitude para evitar qualquer interferência magnética. Vamos falar agora sobre a Chaleira do Diabo. É uma cascata misteriosa no Parque Estadual Judiciário Magnin, em Minas Solta, no Rio Brulho, e lhe atravessa o parque, que cai de uma altura de 243 metros, criando inúmeras cachoeiras. Dentre elas, uma é particularmente bem interessante. Cerca de 1,5 km antes do rio desaguar no Lago Superior, um afloramento rochoso divide em dois, enquanto o fluxo oriental de 10 e 15 metros e continua fluindo para o lago à parte ocidental. Cai por 3 metros em um buraco gigantesco. Esse buraco veio a ser conhecido como Chaleira do Diabo. Na verdade, ninguém sabe onde a água desaparece. Pode haver uma saída em algum lugar abaixo, superior, mas essa é só uma teoria. Pesquisadores já lançaram inúmeras bolas de ping-pong corantes, brilhantes e outros objetos rastreáveis no buraco, mas nenhum deles foi encontrado. Vamos agora conhecer a cratera Patemikshi, na Sibéria. Essa cratera Petron, que é descrita como um monte com uma forma perfeita circular e tão grande quanto um prédio de 25 andares, fica no meio de uma área arborizada com a parte de cima cortada e apresenta uma bela vista. De fato, a forma da cratera é bem bizarra. 82 metros de altura e 152 metros de largura. 182 metros de altura e 152 metros de largura. O cone tem uma cúpula interna arredondada com cerca de 12 metros de altura. À primeira vista, essa formação parece até mesmo um vulcão, mas quando examinada mais de perto, percebe-se que não é de modo algum o que parece. Por outro lado, a cúpula no centro do cone é extremamente incomum para ser um vulcão. Além disso, não há vulcões nessa região há milhões de anos e estima-se que essa coisa tem apenas 250 anos de idade. Sua forma estranha
é algo que os cientistas nunca viram antes. Isso junto com o fato de que qualquer teoria falha em explicar a origem e a informação aumenta o mistério em torno. Isso nem é a parte mais misteriosa. Depois de analisarem os anéis de crescimento das árvores perto da cratera, os pesquisadores descobriram que as árvores experimentaram um surto de crescimento acelerado que durou cerca de 40 anos. Depois disso, voltaram a crescer normalmente. Este fenômeno foi testemunhado apenas em uma outra situação, após o desastre nuclear de Chernobyl. O nível de radiação perto da cratera é muito maior do que nas áreas próximas. Não existe uma explicação científica para nada disso, o que é particularmente estranho, e que nada cresce nela. E isso pode ser devido ao fato de que a cratera também tem um mundo hábito de constante mudança. Ela sobe sob a influência de alguma força inexplicável. Quando os moradores pensam, eles acreditam que seja o mal que habita neste lugar. Observe bem, a cratera cresce e diminui. Isso é incrível. Vamos agora conhecer o Rio Fervente. Existe uma velha lenda amazônica que conta sobre o rio de águas tão quentes que poderia matar exatamente o que a maioria das pessoas pensam. Nada mais, nada menos do que os especialistas já estavam convencidos que isso era fisicamente impossível. Claro, rios de água quentes, mas existem apenas em áreas com atividade vulcânica. Quanto à região mencionada na lenda, não. Existem vulcões por lá. Bem, o cientista geotérmico Andrés Russo manteve a mente aberta e decidiu investigar o assunto. No ano de 2011, ele encontrou o lendário Rio Fervente e, para nossa surpresa, realmente estava quente, a uma temperatura de 86 graus Celsius. Não chega a estar fervendo, mas é bem perto disso. Mas o que mais chocou o pesquisador foi o tamanho do rio. Alguém poderia supor que a água quase fervendo fosse resultante de uma fonte termal submersa, mas piscinas termais são sempre pequenas, enquanto que este rio é de 24 metros de largura e 6 metros de profundidade. Além disso, transportar as suas águas extremamente quentes por uma distância de quase 6 quilômetros, este é o único rio desse tipo em nosso planeta. E ninguém tem a menor ideia de como ele apareceu neste local. Isto é incrível. Vamos falar um pouquinho sobre a Floresta Dançante? Fica na Rússia e ela aumenta ainda mais a lista de mistérios. Localizado no Estímulo de Curlândia, que divide o Mar Báltico, vislumbra-se um lugar mais estranho da Terra. Os moradores locais chamam de Floresta Dançante. E não é de admirar os pinheiros nesta floresta, pois elas têm formas surpreendentes, incomuns. Eles se torcem como espirais e círculos no chão, e alguns viajantes afirmam que essa região é assombrosamente parecida com a área perto de Chernobyl, onde os pinheiros que começaram a crescer logo após o desastre nuclear também apresentaram estranhas curvas. No entanto, parece não haver problemas com radiação nesta área, nem em torno da Floresta Dançante. Existem muitas teorias, e alguns alegam que enormes quantidades de energias positivas, negativas, que chocaram no local.
mas indivíduos acreditam que a razão apenas seja geológica. O solo arenoso da área é muito instável para conter árvores retas. A ideia mais popular é que os fortes ventos que sopram da água influenciam a forma das árvores. Em todo caso, não existe nenhuma conclusão. Fica-se aí a dúvida. Se você aprendeu sobre pelo menos um novo lugar misterioso, eu quero te convidar a dar um like neste vídeo, deixar aqui o seu comentário e continuar ativando aí o sininho para receber todas as nossas notificações. Sempre traremos aí para vocês vídeos surpreendentes, incríveis, reais, para você aprender um pouquinho mais sobre os mistérios do nosso planeta.